pastor Paulo, ele falou que Deus estava como que orientando as ações do culto, porque cantamos no início um hino tão maravilhoso, que fala da segurança que nós temos em Deus, da presença de Deus, garantindo a nossa paz e a nossa segurança. E ele tinha um texto bíblico para compartilhar, que é um texto que fala exatamente da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do Espírito Santo. Ele disse: eu vou deixar vocês, fisicamente falando, mas nunca vou desamparar vocês. Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês de maneira alguma desamparados, não vou deixar vocês órfãos. Eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês, através do Espírito Santo. Então temos a promessa do Espírito, e o Espírito, como Cristo profetizou, foi derramado sobre a igreja. E nós vamos falar agora, sem que tivéssemos combinado nada, sobre a obra e a ação do Espírito Santo na igreja de Deus. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida possibilitada pelo Espírito Santo. A gente só se converte por causa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito antes da nossa conversão já estava operando o Espírito Santo em nós, para abrir os nossos olhos, para iluminar o nosso coração. E o apóstolo Paulo, em Tito, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, que nós fomos salvos não por obras de justiça, obras praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos regenerou, Ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente. Portanto, a obra de salvação é uma obra do Espírito Santo, de regeneração. É um derramar abundante do Espírito, que nos torna novas criaturas. Para ser salvo, disse Jesus Cristo, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Portanto, a obra de salvação é uma obra do Espírito. Se nascemos espiritualmente, se somos novas criaturas pelo Espírito Santo, devemos agora andar no Espírito Santo, andar no Espírito Santo. Todo caminhar, toda a vida cristã é uma vida desenvolvida, possibilitada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, porque a vida é a vida do Espírito. Até mesmo os nossos frutos, as nossas boas ações, elas são denominadas frutos do Espírito Santo. Portanto, tudo é do Espírito. Nascemos pelo Espírito, nos desenvolvemos pelo Espírito, atuamos no Espírito, tudo possibilitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a respeito do Espírito Santo, e principalmente a respeito dos dons espirituais, há muita ignorância. E a gente vai então parar para receber uma lição do apóstolo Paulo a respeito dos dons espirituais. Por isso convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Cansou de ouvir a palavra de Deus? Foram 31 versículos, não é mesmo? O apóstolo Paulo dedica
dedica 3 capítulos ao ensino dos dons espirituais. O primeiro deles é esse que acabamos de ler. Na sequência temos o capítulo 13, o capítulo 14, capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, dedicados ao ensino dos dons espirituais. E ele começa já dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque Paulo, naquela época, já observava muita ignorância a respeito dos dons espirituais. Ele diz àquela igreja de Coríntios: a vocês não falta dom nenhum. Faltava sabedoria, digamos assim, né? Mas dom eles tinham todos, mas eram carnais. Logo o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, de cara tem que chamar a atenção deles, porque eles estão divididos. Era uma igreja rachada, era uma igreja que havia muita rivalidade de uns para com os outros. Uns diziam: nós somos de Paulo, Paulo é que é o bam bam bam. Outros diziam: não, somos do apóstolo Pedro. Então outros mais espirituais ainda diziam: nós somos do time de Jesus. E tinham aqueles que diziam: nós somos do Espírito Santo. Portanto, estavam separando os apóstolos, como se eles estivessem disputando entre si, como se eles estivessem divididos entre si, como se eles fossem inimigos uns dos outros. Estavam até separando a Santíssima Trindade. Olha só o que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, logo nos primeiros versículos diz: não quero que sejais ignorantes. Ninguém pode, pelo Espírito Santo de Deus, desprezar a Cristo, dizer anátema a Jesus, amaldiçoar a Jesus, ignorar a Jesus, blasfemar contra Cristo. Pelo contrário, é pelo Espírito Santo de Deus que somos levados à declaração mais elementar e mais básica da fé, que é: Jesus é o Senhor. Quem pode dizer isso aqui? Levanta a sua mão. Quem pode dizer isso de todo o coração? Quem tem esta convicção de que Jesus Cristo é o Senhor? Se você pode confessar Jesus Cristo como Senhor, saiba que isto não é uma revelação, uma conclusão lógica e intelectual da sua parte. Não foi nem a carne nem o Espírito que te revelou, a carne e o Espírito próprio, mas foi o Pai Celeste através do Espírito Santo. Não é de sua própria constituição essa conclusão, é uma revelação celeste. Quem pode dizer de todo o coração, não da boca para fora, que qualquer um pode dizer, mas de todo o coração, Jesus é o Senhor, o diz pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito. Porque Jesus Cristo havia prometido: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito e Ele vai falar da minha parte. O Espírito Santo não veio para constituir a igreja do Espírito Santo. Só há uma igreja, e há só um cabeça dessa igreja, que é Jesus Cristo. O Espírito vem para exaltar Jesus como Senhor. O Espírito está aqui enchendo a bola de Cristo, tá bom? Não há divisão entre o Espírito e Cristo, entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. E veja a sabedoria do apóstolo Paulo. Ele percebia que as pessoas estavam divididas na igreja por causa dos dons, uns se sentindo maiores do que os outros se sentindo inferiorizados em relação aos outros pela possessão ou não deste ou daquele dom. E o apóstolo Paulo vai corrigir esse desvio, esse erro gravíssimo que causava divisão. As pessoas estavam usando o Espírito Santo para dividir o corpo de Cristo, em nome do Espírito Santo. Que coisa absurda. Então, veja só. Versículo 4. Ora, os dons são diversos. Há uma diversidade de dons, porque Deus não gosta de monotonia. Veja toda a criação, veja a variedade de cores, veja tanta criatividade. Deus é criativo, Deus é maravilhoso. Nessa diversidade há uma comunicação
da criatividade, da beleza com que Deus realiza todos os seus atos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e é isso que importa. Veja só, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Já falou do Espírito, que é o mesmo. Agora falou do Espírito, que é o mesmo. Será que ele vai falar do Pai? Será que ele vai falar de Deus Pai agora? Veja na sequência. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, conjugados, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus atuando em nós. Meus irmãos, o que importa é sermos tocados por Deus. O que importa é que aquilo que recebemos, o recebemos de Deus. Que Deus tem para nós um lugar no corpo de Cristo. E eu não quero estar em outro lugar a não ser naquele que Deus me pôs e me colocou. Há uma diversidade de dons, ele diz, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja só também como os dons são descritos aqui de maneira também variada. Dons, serviços, realizações. Dons, serviços, realizações. 3 maneiras de se referir à mesma coisa. Você sabe que a palavra dons vem do grego carisma. Carismata, está no plural. Tem essa palavra carisma, carismata, a raiz caris. Você sabe o que significa caris em grego? Graça. Os dons são dádivas gratuitas de Deus. Já tira da gente qualquer, só nessa expressão, já tira de quem quer que seja qualquer vanglória por possuir este ou aquele em relação ao outro, porque são dádivas, são graças, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com o que eu fiz por merecer, porque eu recebi esse dom, porque afinal de contas eu fui recompensado devidamente porque eu fiz por merecer. Nada a ver, são graças. Os dons são, em primeiro lugar, graças, não são recompensas, são dádivas divinas, e são dádivas variadas, diversas. E a outra palavra que aparece aí é serviços, que vem do grego diaconia, serviço. Os dons são descritos como serviços, não são dados para o meu bel prazer, não são dados para que eu venha me destacar, não são dados para que eu tenha primazia no corpo de Cristo, são dados para que eu possa servir ao meu irmão, à minha irmã, para que eu possa servir ao mundo, para que eu preste um favor para o bem de outras pessoas. Que coisa incrível! Os dons são dádivas de Deus para o bem dos outros, e não para o meu desfrute pessoal, é para os que estão ao meu redor, é para o benefício alheio. Em primeiro lugar, são serviços. E a outra palavra aqui, realizações, que tem a ver com energia, não esse negócio da nova era, energia, mas aquela energia que vem de Deus, essa fonte de vida, o poder, o dunamis, esse recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, essa energia, essa capacitação para realizar coisas, para fazer coisas. E olha que expressão mais linda temos no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Aqui esse eu até sublinhei aqui, contornei ele de azul, chamando a sua atenção, porque no original grego, a expressão assim não está assim, nesse presente simples, né? É o presente contínuo. A manifestação do Espírito está sendo concedida, seria uma tradução mais próxima do original. Não é uma coisa singular, não é uma coisa assim, lá na minha história, num determinado dia, o Espírito atuou e aquele dia eu recebi essa manifestação do Espírito, e é algo pontual, localizado naquele dia e pronto. Não, a ideia aqui é que a manifestação do Espírito é contínua, ela segue sendo concedida, dada cotidianamente, sempre. Para quê? Para um fim proveitoso. Meus irmãos, hoje quando a gente está no culto, o seu toque, a sua conversa, o que sai da sua boca, o seu sorriso, o seu abraço, tudo, os seus testemunhos, o seu cântico, quando você vai para casa, tudo, você é alguém cristão ou cristã que deve ser cheio do Espírito Santo cotidianamente, encheios do Espírito Santo, e a partir daí, o seu agir é um agir movido pelo Espírito Santo, energizado pelo Espírito Santo, podemos dizer assim, capacitado, cheio de graça, para realizações, para serviço, para um fim proveitoso. Significa que o Espírito continua a agir. E o seu coração está aberto para essa ação do Espírito Santo? Não é. Veja que o apóstolo Paulo nunca está recomendando, olha, tenha uma experiência tal com o Espírito. Não, enchei-vos é o mandamento. Enchei-vos. Mesmo presente contínuo, continue a se encher cotidianamente, sempre. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando, salmodiando a Deus em nosso coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sabe que eu estou citando a Bíblia aqui, né? Efésios capítulo 5, que fala de como é que a gente se enche do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, porque onde o Espírito age, há conserto, há acordo, há paz, há comunhão, porque o Espírito é o Espírito da unidade, porque o Espírito derrama o amor de Deus no nosso coração, e não o orgulho, e não a individualidade, e não alguma coisa que faz com que eu me sinta melhor ou superior aos outros. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, e eu me coloco a serviço. Portanto, falando, a maneira de falar, a maneira de comunicar, a maneira de conversar, o que conversamos, o conteúdo da nossa fala, a maneira de darmos graças diante de um prato de comida, diante da vida, a maneira de sermos gratos a Deus, de vermos e enxergarmos a mão de Deus na nossa vida, enchendo-nos do Espírito Santo, pela meditação da palavra. Habite ricamente em vós a palavra do Senhor, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, e sujeitando-vos uns aos outros. Isso significa que o marido deve sujeição à mulher, tanto quanto a mulher deve sujeição ao marido. Falávamos há pouco tempo atrás sobre algo interessante. Quando Adão e Eva pecaram, cada um deles recebeu a sua sentença, e a sentença da mulher foi a seguinte: foi um castigo que a mulher recebeu. O seu desejo será para o seu marido, e ele vai dominar sobre você. O que significa isso? Significa que isto da mulher estar debaixo do domínio do homem foi um castigo por causa do pecado. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque isso nunca foi o plano original de Deus, porque não era assim antes do pecado. E o que isso tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver que se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente vai aprender que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe o dom de servir, e
que maior é aquele que serve, e que não tem dessa do marido cristão esfregar a escritura sagrada na cara da esposa e dizer: você me deve submissão, porque ele devia ter vergonha na cara de lembrar que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida. E o papel de um marido cristão é amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela, consciente ele de que se ele recebe uma graça de Deus, recebe para colocá-la a serviço do outro. E nós não estamos disputando marido e mulher cristão para ver quem é que manda mais, a gente está disputando para ver quem é que serve mais, porque a gente sabe que maior aos olhos de Deus é quem serve. E eu não quero ficar pequeno aos olhos de Deus, posso ficar pequeno aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus eu quero agradar. E como é que eu agrado? Com o coração de servo, buscando o interesse do outro. E isso na igreja, em todas as nossas relações, porque em Cristo Jesus Deus está restaurando todas as coisas. Todas as coisas. O que significa? Deus está trazendo todas as coisas ao propósito original. E nós que somos cristãos já somos novas criaturas, portanto já fomos restaurados à imagem e semelhança do Senhor, ao propósito original. Portanto as nossas relações precisam revelar, expressar essa novidade de vida, esse propósito original. Por isso o apóstolo Paulo diz: na igreja não tem escravo nem livre, não tem homem nem mulher. E o que o Espírito Santo fazia numa sociedade machista, numa sociedade onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não tinha sequer educação e ensino, o Espírito Santo era derramado indistintamente sobre homens e mulheres, e de repente uma mulher recebia a palavra de Deus e se levantava e abria sua boca e profetizava, e os homens tinham que ficar pianinho, porque é Deus quem está falando. Amém? Esse Deus é revolucionário, Ele está promovendo a restauração de todas as coisas. Então, vamos ao propósito original. Não era assim desde o princípio. Vamos ao princípio de todas as coisas. Vamos botar em prática, fazer funcionar o propósito original de Deus em todas as coisas. Bom, seguindo, há muitos dons, tudo visando um fim proveitoso. Veja aqui uma relação de dons: conhecimento, sabedoria, dons de curar, milagres, discernimento, dom de línguas, variedade de línguas. E diz esse versículo, que é o versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Se você me perguntar, esses dons estão valendo para os dias de hoje? Eu afirmo categoricamente que sim. Esses são os dons para a igreja. É apenas uma parcela da quantidade muito maior de dons que existe a dispor para a igreja. Então, só que eles são distribuídos como apraz, como quer, como deseja o Espírito Santo, e é dado a cada um individualmente. Não é uma coisa assim abaciada. Deus não trata a gente como uma manada de boi. Cada um de nós foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós tem características particulares, peculiares, dons naturais. Perceba que o seu dom natural é um dom dado por Deus, porque o teu Criador é Deus. E quando Ele te deu esse dom natural, Ele já pensava nos dons complementares espirituais que se seguiriam, que combinam com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua vocação, com o propósito que Deus tem para você nessa vida.
Portanto, os dons não são distribuídos a baciadas, são distribuídos como apraz a Deus, cada um individualmente. Que coisa impressionante. E agora tem um problema. A igreja estava dividida. Aquela igreja era complicada demais. E o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja como o corpo de Cristo. E cada um de nós como um membro que tem uma determinada função dentro desse corpo. E os membros são distintos uns dos outros. Até os dedos da mão não são iguais aos outros. Cada um deles tem o seu lugar, o seu papel, e nenhum deles é de maneira alguma desprezível. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse versículo 13 você precisa decorar. Todo o capítulo, se possível, seria bom decorar, mas veja o que ensina o versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por que é que o apóstolo Paulo precisa dizer isso? Isso parece tão óbvio. Quem aqui já foi batizado? Pode levantar a mão. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinal daquela obra interior do Espírito Santo. Você nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito, foi regenerado pelo Espírito de Deus. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Ao sermos batizados, digamos assim, nós somos plantados, enxertados dentro desse corpo de Cristo, ocupando uma determinada posição para desempenho de uma determinada função. Deus é quem plantou, não foi nossa escolha, o lugar, a posição, os nossos dons, é Deus quem tem isso. E aqui diz todos, porque tinha gente que não se sentia parte, ou também tinha aqueles que diziam: você não faz parte, porque você não tem. Você recebeu o tal dom quando você foi batizado? Você recebeu o tal dom? Ah, não recebeu? Então você não faz parte. As pessoas eram discriminadas por conta dos dons espirituais, coisa que acontecia só no passado, concorda? Hoje não há problema nesse sentido, né? Qual o dom que você tem? Pobre, coitado, precisa buscar muito mais. Você está fora, você não é do corpo, você é um cristão de segunda categoria. Paulo categoricamente diz: em um só corpo todos nós fomos batizados, quer judeus, quer gregos, independentemente do dom recebido. Alguns se sentiam tão inferiorizados, pisados pelos outros, né? Tudo está em cima do pé, sufocados às vezes, por baixo. Tinha gente que se sentia então tão por baixo, que dizia assim: eu sou pé, então eu não sou do corpo, eu estou por baixo. O apóstolo Paulo fala: como pode o pé dizer que não é do corpo? Como pode o pé ambicionar ser mão? Quem gosta da mão aqui, levanta a mão. Por mais que a gente goste da mão, e ela parece mais vantajosa do que o pé, né? A gente parece se utilizar mais da mão, pelo menos imaginamos utilizarmos mais a mão do que os pés. Os pés passam desapercebidos, a mão sempre está mais visível, a mão está mais à frente, né? A mão está realizando, parece mais coisas, a mão parece que tem mais habilidades do que o pé. Mas o Pelé não pensou isso, né? Bom, a mão, por melhor que seja, a gente nunca deve ter passado pela sua cabeça: a mão é tão boa que no lugar de 2 mãos eu queria ter 4 mãos, eu podia substituir os meus pés pelas mãos.
como é que ia ficar? Ia ficar bom? Ia ficar funcional? Gente, a gente percebe só nesse exemplo simples como Deus pensou no corpo, e pensou muito bem no corpo, de tal maneira que o pé, por mais que a mão pareça superior, a mão não está com essa bola cheia assim. A gente não pode prescindir de um pé para ter uma mão no lugar do pé. Não, tudo tem o seu lugar. Ninguém pode se sentir maior e nem menor. E aí ele vai dizer de partes de nosso corpo que são frágeis. Eu acho que o olho é uma área muito frágil. Se bate alguma coisa no olho, se pega alguma coisa no olho, o olho parece tão sensível, tão fraco, tão suscetível a tudo, né? A perigos assim. Mas a gente protege o olho, né? A gente usa a mão para defender o olho, a gente, se possível, usa o pé para defender o olho, usa o corpo inteiro, a gente protege esse olho. O valor do olho que parece fraco, tão importante que ele é. Ele vai falar de umas coisas aqui. Algumas partes do nosso corpo não parecem assim ser tão nobres. De alguma maneira, há uma certa vergonha em relação a elas. Por isso que a gente veste roupa, certo? Mas estas partes que não são assim tão nobres, como a gente dá valor a elas, não é? A gente cobre elas de redobrada nobreza. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquilo que parece ter menos valor, de repente a gente percebe, tem um valor tão grande. O corpo é um só, mas ele tem vários membros e cada um tem o seu lugar, e tudo é importante. Tudo é importante. Bom, Deus dispôs os membros, versículo 18, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Tudo tem o seu lugar, tudo é maravilhoso. E tudo isso que Deus está fazendo, veja, a segunda parte do versículo 24. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Haja um igual cuidado, uma proteção, um servindo ao outro, cada um cumprindo a sua função para benefício do corpo como um todo. Terminando, chegando ao fim, temos aqui o versículo 29, uma pergunta. Os dons e as funções são variadas. Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta? São todos apóstolos, sim ou não? Todos são profetas? Pode responder. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Para cada uma dessas perguntas, a resposta é não. Portanto, nem todos vão falar em outras línguas. Por que chamo atenção para isso? Existem aqueles que ensinam que o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. O apóstolo Paulo claramente ensina que isto não é verdade. Por quê? Porque nem todos falam em outras línguas, mas ele diz: todos foram batizados em um Espírito, no corpo. Portanto, nem todo mundo vai falar em línguas, e não deve se sentir menos parte do corpo, menos batizado no Espírito, por possuir ou deixar de possuir este ou aquele dom. Procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo aqui, toda vez que mencionou o dom de línguas, colocou ele no final da lista. Ele faz o mesmo em Romanos capítulo 12, e ele faz isso de propósito, porque cristãos, já naquela época, davam ao dom de línguas uma primazia, que a Bíblia não dá.
Portanto, o apóstolo Paulo procura corrigir isso e coloca o dom de línguas no devido lugar, sem essa primazia, porque em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai mostrar a superioridade do dom de profecia, por exemplo. Ele compara o dom de profecia com o dom de línguas, mostrando que a profecia tem a vantagem de trazer edificação. E ele diz, concluindo o seu tema, que ele prefere falar 5 palavras que tragam edificação para a igreja do que 10.000 palavras em outras línguas, que são de significado desconhecido. E com isso a gente tem corrigida uma série de males. Eu termino então só contando essa ilustração. Uma igreja, não vou falar o nome da igreja, uma denominação. O pastor pediu que as pessoas que falassem línguas ficassem em pé. Elas ficaram. Aí o pastor falou assim: agora peço que essas pessoas que falam em línguas façam uma roda, um círculo. Opa, ainda estamos no culto. Um círculo em torno dos demais. Vai vendo. Agora essas pessoas que falam em línguas vão orar pelos que não falam em línguas, pelos que estão claramente aqui sendo desprezados, inferiorizados, na base da possessão de um dom. Então esse erro gravíssimo se vê nos dias de hoje. O apóstolo Paulo procura corrigir. Tem um vídeo, True Story 2003, e a gente termina mostrando como cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo.